Olá, pessoal. Sou Pedro Janot. Hoje eu trago uma grande amiga minha, Sônia Hess, uma mulher como poucas no mundo, fazendo um trabalho com um passado incrível e um futuro magnífico. E são dessas duas coisas que nós vamos falar. Mais uma vez, no ar com Pedro Janot. Sônia, conta para mim, para os nossos convidados, né, um pouco da sua trajetória dentro da Dudalina e fala um pouco da sua mãe, para a gente homenagear uma mulher realmente empreendedora, mãe. Que bom, Pedro, que bom estar aqui com você. Você sabe que eu sou tua fã. Eu estava pensando hoje de manhã, gente, há quantos anos eu conheço o Pedro? Conheço desde a época da Merbla. Lembra lá do Rio, da Rua do Passeio? Lembro. Então, a minha história é uma história que começa lá em Luiz Alves, em Santa Catarina, com um casal apaixonado, meus pais, o seu Duda e a dona Adelina, que tinha um negócio de secos e molhados numa pequena cidade. A minha mãe já tinha... O engraçado é que o meu pai era um homem trabalhador, mas a minha mãe que era empreendedora. E a Dudalina nasce de uma compra errada do meu pai, de um tecido que ele foi comprar em São Paulo, e ela viu nisso uma oportunidade, num tecido que encalhou, e ela cortou a camisa, começou a vender, e assim, então, começa a história da Dudalina. Que, inclusive, Pedro, vou te contar aqui, eu consegui que uma grande escritora, uma grande romancista aqui do Brasil, escrevesse um romance sobre essa história dos dois, do meu pai, do seu Duda e da dona Adelina. Que delícia! Por isso que é Dudalina, que tiveram 16 filhos. Eu sou a segunda mulher, a sexta filha. Depois de mim ainda nasceram 10. Então, só vou te mostrar aqui, ó. O livro chama Estrelas Fritas com Açúcar. E está no Magalu e está em todos os sites, está na Amazon, está em vários lugares, está nas livrarias. Ótimo. E ele é muito gostoso de ler, muito bom. Ela escreve, essa moça Letícia Bierschowski, ela escreveu A Casa das Sete Mulheres, Travessia, e ela escreve maravilhosamente bem. Vocês vão se emocionar porque é uma história real, tem alguma... Né? Claro, toda romance vai ter que ter alguma... Ela usou até mitologia. Então, assim, é de uma riqueza esse livro. E eu tenho um sonho, viu, Pedro? Que eu já vou te contar. É que isso se torne uma série. Né? O meu primeiro sonho era fazer um romance. Então, essa parte já foi. Tá vendo quem é essa mulher? Agora quero que isso aqui... Ontem eu estava com meus irmãos aqui em casa, a gente estava falando assim, e quem é que vai ser o seu Duda? Qual é a atriz que vai ser a dona Adelina? Sonham, mas se a gente não sonhar, a gente não vai atrás dele, né? Então essa é a maior verdade. É um lindo romance que conta a história deles, conta a história da Dudalina, até a época que a minha mãe faleceu, que foi 2008. Em 2013, surgiu a oportunidade de vender a empresa, então a empresa foi vendida. Eu ainda fiquei 1 ano e meio como presidente, depois ela fez uma fusão e eu resolvi, então, sair da empresa. Mas eu já estava muito envolvida com o terceiro setor, eu já tinha, junto com a Luísa Helena Trajano, que é uma grande inspiração, né, uma mulher única no Brasil, nós tínhamos fundado o Grupo Mulheres do Brasil. Então, a sua mãe é uma história, só ela é uma história, e seu pai e ela fazem um negócio, fazem uma mistura, uma mescla incrível com 16 filhos. Eu acho que a grande homenageada hoje são todas as mulheres, né, no mês das mulheres, e a sua mãe é a primeira. Eu a conheci no refeitório, sentei perto dela com você, e ela com uma fala calma, já estava bem idosa, mas firme. Verdade, Pedro. Você conheceu a minha mãe, olha que lindo isso. Exatamente. Agora, Sônia, eu estou numa curiosidade. A gente fala de racismo,
fala-se do preconceito, voltou-se a falar preconceito com as mulheres, né? Voltou a falar com força, igualdade de gêneros. Enfim, me fala como esse grupo que vocês formaram, quando ele começou e o que movimento era esse de vocês, Luísa Trajano? Qual era? Conta para nós. Que é o Grupo Mulheres do Brasil. Isso. Ele começou lá em 2013. A gente foi convidada para ir a Brasília. Luísa Helena, com uma inteligência que ela tem, que é totalmente uma inteligência especial, eu diria, fora a inteligência emocional dela, e ela juntou um grupo de mulheres que era para ser só empreendedoras, mas ela convidou as meninas de comunidade, levou 40 mulheres, diferentes mulheres, e antes de a gente fazer a reunião lá no Palácio, ela fez uma reunião no hotel que a gente ficou, e fez uma cola conosco. Então, assim, imagina 40 pessoas, das 40 pessoas, talvez eu conhecia 20, mas uma não conhecia a outra, e ali a gente se conheceu, e ali nasce, e naquele dia no Palácio estava inaugurando uma exposição chamada Mulheres do Brasil. Então ali nasce esse grupo Mulheres do Brasil, que é o quê? A gente quer ser protagonista das mudanças do nosso país. Isso, nós temos os nossos inegociáveis, nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. Né? Eu brinco que nós somos mais de 50% da população, mas somos mães dos outros 50%. Então, a gente tem uma responsabilidade gigante aqui no nosso país. Daí nós fomos ver a violência contra a mulher, que é uma coisa absurda no nosso Brasil, certo? A gente quer zerar o feminicídio. Não tem mais cabimento nos dias de hoje ainda cometer feminicídio. A gente foi olhar a igualdade racial, que é uma coisa que está aí, está na nossa frente. Nós somos miscigenados, nós somos brancos, negros, mas nós somos seres humanos, né? Então, assim, e a gente começou a olhar sobre políticas públicas, sobre empreendedorismo, sobre meninas do Brasil. Então, a gente foi criando esses comitês e ele foi se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. Então, hoje, nós já somos mais de 81 mil mulheres em todo o mundo, e o que é transversal, né, a tudo isso, hoje, é violência contra a mulher, porque tem aqui no Brasil, mas tem lá fora. E, principalmente, que muitas mulheres brasileiras lá fora sofrem, às vezes, mais violência ainda, ou sofrem violência. E, no Brasil, nós estamos em mais de 100 cidades diferentes. Cada cidade, cada núcleo tem 2 ou 3 líderes, né? Então, agora, por exemplo, nós começamos, a Luísa, sempre, né, a grande brasileira, a grande cidadã, Luísa Helena Trajano, ela, preocupada com o assunto da vacinação, ela chamou a sociedade civil, através do IDV, através das federações, das associações, para o Unidos pela Vacina. Então, se criou o Unidos pela Vacina, que tem o Grupo Mulheres do Brasil, mas aqui junta a sociedade civil, junta pessoas do bem que estão querendo fazer o melhor para o Brasil. E a gente fez uma plataforma que joga o que a prefeitura quer e os doadores entram lá, ou apadrinham, a empresa apadrinha, ou você, pessoa pública, e o município é atendido sem dinheiro envolvido. Olha que beleza isso, não tem dinheiro. Então, eu posso chegar e doar para o meu município 2 computadores. A empresa tal pode amadrinhar o município. Espetacular, Sônia. O que a gente quer é que até final de setembro estejamos todos vacinados. E tem uma equipe que está junto ao governo federal, sempre através do governo. Nós não reclamamos, nós não estamos procurando culpados. Nós queremos, sim, vacina unidos pela vacina até setembro. Tudo isso está transitando por pessoas muito fortes. Quando eu falo em mulheres e penso a dona Adelina,
Eu pergunto o seguinte: como é que as mães, como é que uma mãe empresária com 16 filhos foi capaz de, e não só ela, mas as mães têm 3 jornadas de trabalho, né? Ela tem a jornada de mandar as crianças para a escola, ela tem a jornada de trabalhar na fábrica, ela tem a jornada de ou ir para o emprego, pegar uma condução. Como é que vocês, mulheres, conseguem fazer esse malabarismo e estarem sempre de bem, acordar no dia seguinte bem? Como é que é isso? Fala para mim. Olha, Pedro, eu tive exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, ela nunca reclamou, ela nunca falou que... Eu até tenho uma frase, que é uma frase até comum, mas eu falo que é da Dona Adelina, que o não eu já tenho, eu estou sempre à procura do sim. Então, minha mãe, para ela, não tinha dificuldade, tinha solução e tinha que procurar. E assim, ela não reclamava, ela conseguiu organizar a vida dela de uma tal forma que, por exemplo, esse livro foi possível porque tudo que tinha que acontecer na nossa família está dentro de um centro de memória que ela guardou, Pedro. Ela tem lá tinha os primeiros mataborrões, né? Mataborrão, no interior usava, lá daquela história, escrito por ela. Então, assim, cada um dos 16 filhos tem um albinho de fotografia, tem um álbum da vida, os 16 filhos, isso que ela era empreendedora. Então, quando a mulher quer, ela é múltipla, a mulher ela é múltipla, ela é multifunção, que a gente fala, né? E tem uma sensibilidade que o homem não tem, né? É uma coisa acima. Eu acho a mulher superior ao homem por essa razão. Eu estava muito angustiada e tal, e uma menina... Eu faço mentoria para muitas mulheres, eu gosto muito de fazer... né, a gente fala que nós não... Mulheres do Brasil é CPF, tá? A gente não tem hierarquia. Então, uma menina do Rio me ligou, dizendo que ela fazia quentinha, que ela precisava de um freezer, mas ela não tinha dinheiro para um freezer, porque ela só tinha uma geladeira e o freezer custa R$2.000 e poucos, ela não tinha acesso a crédito. Nisso me ligou eu invisto com outras meninas num banco de microcrédito chamado do Banco Pérola, e elas tinham dinheiro para me devolver. Eu falei: escuta, vocês conseguiriam fazer um microcrédito para mulheres invisíveis? Eles falaram: Sônia, eu acho que sim, porque nós somos digitais e tal. Eu liguei para uma amiga, resumindo, criamos Fundo Dona de Mim, que é para emprestar dinheiro para essas mulheres, na época, com uma carência grande, sem juros e sem taxa, da primeira fase. E daí a gente viu, porque daí eu fui atrás da grana, fui ligar para várias mulheres, várias amigas. O Fundo Dona de Mim. Fundo Dona de Mim chama. Entrar no site fundodonademim.org.br. É microcrédito. Teve a fase 1, é microcrédito. Agora nós estamos na fase 2, que o BTG disponibilizou dinheiro. Mas a fase 1, bonito, foram mulheres que doaram dinheiro. Nós investimos em 335 mulheres, e as 60 mulheres que doaram dinheiro, era isso que eu queria te contar, são acolhedoras daquelas mulheres que receberam dinheiro, porque nós mulheres somos acolhedoras, nós gostamos de cuidar, de olhar o outro. Então, assim, agora a gente já está na fase de 2, e eu também estou investindo muito, que eu quero crescer muito, que é o Fundo Dona de Mim Comunidades, que é para trazer grupos das favelas, se juntam 5 mulheres, e com outro detalhe, essa mulher tem que se capacitar na rede de mulher empreendedora. Então, é um programa lindo só para mulheres, mês, e agora no outro não precisa ser mês. Eu quero te fazer uma pergunta. Me dá 3 dicas para as mulheres que desejam empreender. Porque ela sabe o que ela quer fazer,
mas ela às vezes não tem background, ela não tem conhecimento para avançar. O que você diria para elas? Eu diria que tem tantos cursos. Por exemplo, a Rede de Mulher Empreendedora tem a trilha da empreendedora, tá? É onde as mulheres que a gente está investindo no microcrédito, elas vão lá e se capacitam. É uma trilha de empreendedora, são filmes pequenininhos, são 5 trilhas em que ela pode fazer. Mas se você procurar do Sebrae, hoje você consegue fazer uma faculdade, você consegue fazer um MBA por aqui, ó. Só olhando, tem tanta coisa boa. Agora, vamos dar uma guinada radical e vamos falar do momento em que a Dudalina começou a crescer, começou a buscar um protagonismo no mercado e criar uma estratégia de saída do negócio, como você criou. Eu fui para a Espanha aprender a tecnologia de confecção, mas isso foi em 1974. Então, eu trouxe a tecnologia para o Brasil, implantei na Dudalina, e em 77 eu fui convidada para trabalhar por essa empresa da Espanha, em Minas Gerais. Daí eu saí da Dudalina, fiquei fora da Dudalina quase 7... Voltei para a Dudalina em 83, final de 83, e em 84 eu assumo como diretora da Dudalina, que daí eu te conheci, foi nesse ano, lá na Mesbla, que eu voltei para a Dudalina para fazer o grande mercado dos magazines na época, que era Mapping em São Paulo, Sears, tinha a Casa José Silva, tinha a Mesbla no Rio. Para, pelo amor de Deus. Para. Você sabe disso, tem muita coisa. Tinha ainda, eu acho... Nossa, se a gente for voltar atrás, é uma longa história, né? Longa. Então, foi nessa época que eu voltei. Então, foi em 77, muito antes. A grande virada veio em que momento? Ou seja... A grande virada veio em 2010, quando a gente lança a linha de camisaria feminina, né, que a Dudalina, você sabe, a gente até fazia alguns produtos femininos na época que você trabalhava lá, mas o nosso negócio sempre foi fazer camisas para homens, e a gente faz uma linha de camisas femininas com uma vestibilidade fantástica, com designer maravilhoso, e também entramos no varejo. Então, em 2011, nós inauguramos 28 lojas. Em 2012, nós já tínhamos 70 lojas. E em 2013, quando a empresa foi vendida, ela tinha 98 lojas. Então, foi a grande virada, começa em 2010 e 2013 a empresa é vendida. Com a ida para o varejo e transformando a vida das mulheres que queriam uma camisa social e não tinham à disposição. E a gente não conseguia vender nas capitais, né, Pedro? Porque eram monomarcas. Então, a ida ao varejo se deu porque a gente vendia muito no interior, você sabe disso, e a gente fazia os private label para as marcas das capitais, mas a gente não tinha acesso ao varejo. E a gente começou pequeno, né? Primeira loja no aeroporto de Congonhas, depois no Morumbi, assim a gente explodiu e realmente era uma coisa absurda. O que se vendia. E o que vendia, eu lembro que durante todo o período que a gente teve o varejo, que eu estava como presidente, a gente fez uma única liquidação, 3 dias, nas 90 lojas do Brasil, tinha fila na frente de todas as lojas, teve loja, isso foi era sexta, sábado e domingo, teve loja que teve que fechar num sábado porque não tinha mais mercadoria, tinha homem que comprou camisa de mulher, tinha mulher que comprou... Camisa de homem. E não era porque a gente tinha tanto respeito pelo consumidor, tanto cuidado, e você sabe disso, que era
era encantado, né? E assim, eu vejo até hoje, Pedro, já fazem quantos anos que eu saí? Eu saí em 2015, fazem 6 anos. Até hoje as pessoas me mandam foto, olha a minha camisa como ainda está linda, olha como é que nunca, sabe assim, as pessoas amam a marca. Sensacional. E você falou uma coisa, que é o cuidado que você tem com o cliente, mas na realidade a Dudalina, ela cuida do cliente desde o começo da produção, porque ela cuida da equipe dela, ela cuida dos terceirizados dela, com respeito, com dignidade. Então você tem aquelas costureiras que saem de casa, atravessam uma rua e estão num ateliê de costura. E toda essa geração de valor, porque no fundo você está gerando valor através das pessoas, chega na mão do cliente. Na mão do cliente. Então, ela era feita com amor, né? O nosso produto realmente, as pessoas, eu sempre falei que gostar de gente era a principal coisa, então as nossas fábricas eram cuidadas, as pessoas eram cuidadas. Todo ano eu dava um presente, ia em cada fábrica entregar um presente. O primeiro ano foi, quando eu assumi, foi uma bicicleta com o nome de cada pessoa, depois era a televisão, depois era um jogo de canto, tudo sempre cuidando das pessoas. Eu sempre... porque elas que produziam, né, Pedro? Elas que, claro, que traziam, e 12% do nosso lucro, e era real, e nós tínhamos um lucro muito bom, era distribuído em todas as pessoas. Então, isso era... para mim, era um dia que a gente fazia distribuição de lucro, né, que a gente chamava que era o dia feliz. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia para a fábrica, ajudar a fazer sanduíche. A gente trabalhava, mas era um dia diferenciado, as pessoas ganhavam 4, 5 salários a mais. E a cidade ficava muito feliz, que a gente estava no interior, né, nas cidades do interior, e as pessoas saíam para fazer... na realidade, a participação no lucro era o sonho daquela mulher, né? O sonho daquilo que ela não tinha acesso no dia a dia, ela podia ter o acesso nesse momento. Então, ver as pessoas felizes sempre foi o meu maior sonho, sempre foi. Mas, claro, as pessoas produziam com isso, as pessoas davam resultado, as pessoas... Acho que acho que elas faziam parte, né? Elas produziam, faziam parte. Mas teve Exatamente. Um período muito bom que vocês chegaram a exportar para a Zara Mundo. Você sabe que naquele período eu estava fomentando junto à minha equipe ter fornecedores nacionais que fornecessem um diferencial para o Brasil e que poderiam exportar para a Zara Mundo, né? Então, esse foi um trabalho interessante e foram muito poucos, e vocês foram realmente que se destacaram. Aquilo foi um longo período de trabalho com a Zara ou foi uma passagem curta? Não, foi um longo período, acho que e você que abriu as portas, né, Pedro? E assim, eu não esqueço, quando eu estive lá em Arteixo, eu estive lá acho que 3 vezes, aquele aprendizado daquilo é pro resto da vida, né, Pedro? O que é aquilo, o que é aquela história da Zara, o que é um homem simples, com uma cabeça, eu comparo muito a Mancha Ortega com a Luísa Helena Trajano, né? Essa cabeça simples, organizada e vai fazer, né? Então, e a gente conseguiu exportar para a Zara Mundial, que eu acho que do Brasil pouquíssimos conseguiram, porque a gente já tinha essa... Eu diria que você foi quase vocês foram os únicos. Eu também acho que nós somos o único, viu, Pedro? Mas quem abriu essa porta foi você, viu, seu Pedro Janot? Não, eu lembro disso. Isso fazia parte da minha responsabilidade. Não, mas abrir portas, Pedro, tem que ter uma generosidade também. Você podia... Mas não, você sempre foi muito generoso. Eu lembro, desde o primeiro dia que eu entrei na tua sala, que você fazia as roupas para menina, né, infantil. Estamos voltando ao tempo, né, Pedro? Lá atrás.
E você sempre foi essa pessoa carinhosa, cuidadosa, gentil. Isso faz toda a diferença, Pedro. Por isso que eu tenho muito carinho por você, você sabe disso. Eu sei. E, Sônia, fazendo já um fechamento, como é que você vê o nosso varejo hoje dentro dessa miscelânea chamada Omnichannel, ou seja, em que o mundo digital mudou completamente a forma de fazer as coisas? O mundo mudou totalmente. Nós estamos agora vivendo uma outra era, uma outra fase. Quem não se digitalizou, quem não cuidou de estar presente no dia a dia das pessoas, quase, já perdeu. Você vê as empresas de varejo do Brasil que se reinventaram, uma delas que eu tenho um amor e um carinho tremendo, que se chama Magalu, porque conheço a história, conheço a Luísa, que é minha querida amiga, mas conheço um cara chamado Frederico, que é um cara mas humanizando a relação. É lindo quando eu compro alguma coisa no Magalu e eu vejo aqui, vem alguém, a Lu, conversar comigo. Oi, Sônia, você acabou de comprar, estamos muito... Eu estou conversando, ela é um robô, mas ela conversa comigo. Ela tem uma relação comigo. Isso é tão louco que nesse dia eu estava lendo, eu estava como se eu estivesse conversando com a Lu, eu falei, Sônia, isso aqui é um robô, sabe? Então, como hoje as coisas estão diferentes, a gente vai ter essas relações de omnichannel que fala em todos os sentidos e no teu dia a dia. Agora, tem uma coisa que eu pergunto a você, mulher. Tem uma coisa que as relações só podem ser passadas com um olhar, com um gesto. Como é que o mundo digital vai trabalhar isso, que é a relação informal, que é a relação de seres humanos, entendeu? Como é que você vê isso? Olha, Pedro, eu estou aqui com você, mas eu tenho um carinho tão grande por você, que como se eu estivesse aí na sala na tua frente. Eu lembro a última vez que a gente encontrou, e a gente tem um grupo de amigos, tem vários grupos, mas ontem a gente estava num grupo à noite aqui conversando, só mulheres. Eu falei, gente, eu vou dar um abraço nesse computador, porque eu quero abraçar vocês todas. Sabe, é esse o gesto louco. Nosso hoje. Nós não temos mas eu acho que... Mas é o que temos, mas a gente tem essa magia, ainda dá quase para tocar, Pedro, porque nós tivemos que nos transformar, né? Não dá para fazer fisicamente. Então, assim, hoje eu ligo para minhas 5 irmãs, né? Minhas 4 irmãs, ou meus outros irmãos, os meninos, e a gente fica dando risada, a gente está tão... Olha, dá quase para sentir a pele, a gente já está chegando a esse ponto, porque... é a aproximação que nós podemos ter, né? O que eu faço? Eu não posso estar fisicamente, mas o meu coração pode estar, a minha voz está dizendo isso, o meu rosto está dizendo isso. Então, eu acho que isso vai ser um novo normal durante ainda algum tempo, até a gente poder chegar perto, porque eu tenho, às vezes, ido em alguns lugares, encontrado com as pessoas, mas é cada um ali, a pessoa está a 2 metros de mim, ela está mais distante de mim do que eu com você aqui. Eu e você estamos mais perto do que, às vezes, a pessoa que está a 2 metros, que eu tenho medo. Mas nós temos história. E as pessoas que não têm história? Que entraram numa empresa que foi feita uma entrevista por esse meio, né? Por esse celular, por esse computador, e chega numa empresa, senta atrás de um computador e começa a trabalhar, sabe? Quer dizer, ela vai começar um outro tipo de relacionamento, porque ela é humana primeiro, né? Por mais que os nossos robozinhos aqui queiram invadir a nossa vida, nós ainda somos humanos. E ela vai começar a se relacionar. Em algum momento, eu vejo, a gente tem umas reuniões às vezes, né? Eu tenho vários grupos e várias frentes de trabalho aí,
E a turma fica meio, né, começa uma discussão, falo, gente, vamos acalmar, vamos baixar o tom. Parece que a gente está numa sala, né, a sala de reunião mesmo. Então, são as adaptações que nós vamos ter que fazer, porque esse novo normal que se fala, é isso que nós vamos ter. E eu acho que nós vamos ter ainda durante um bom tempo. Né? Nós vamos ter, isso é verdade. Mas eu acho, no final da história, que toda a minha trajetória ela foi sempre orientada para as pessoas. E tem uma coisa que é indelegável, você botar a mão no ombro de alguém e perguntar o que eu posso fazer por você. Sem dúvida. E a última experiência que eu tive foi na Azul, que foi muito humana mesmo. A gente tinha vários suportes para criar a companhia, mas tinha um que a gente tinha que ganhar da TAM e da Gol, que era o gostar de gente, né? Na aviação tinha passageiros e não clientes. A diferença é muito grande. E esse trabalho, mano a mano, ser transferido para uma tela é desafiante. Muito desafiante. Mas estamos aqui. Sônia, eu quero te agradecer e até breve, né? Queria estar, quando tiver o primeiro momento para te abraçar sem medo, eu vou te encontrar e te abraçar. Meninas que estão aqui no backstage também, todas sintam-se abraçadas, viu? Maravilha. Um beijo, Sônia. Beijo, querido. Tchau. Beijo, muito obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um No Ar com Pedro Janot, com essa queridíssima mulher, Sônia Hess, que nos contou um pouquinho da história da família e da empresa, porque tudo andava junto e misturado, e ainda hoje mostra uma energia juvenil. É muito legal. Foi muito legal o papo. Até a próxima.